Se você está procurando um lançamento para assistir hoje na sua casa, você vem no lugar certo. Porque nesse vídeo preparei uma lista com 10 filmes lançados em 2025 no Brasil, comercialmente ou no streaming, que vocês vão querer assistir. E assim, é uma lista variada, tá, gente? Ou vocês sabem como eu gosto de indicar filmes de todos os gêneros, para todos os gostos, e eu acho que essa lista vai trazer um pouco disso em várias plataformas de streaming. Então, se prepare para deixar o like nesse vídeo, para me seguir aqui no Barata do Cinema para mais dicas como essas. E, claro, para anotar essas 10 dicas, porque eu gostei demais desses 10 filmes e eu acho que vocês vão gostar também. Então vamos ao vídeo. E vamos começar pelo Prime Video, falando dessa beleza de filme chamado Better Man, a história de Robin Williams, que é um dos meus filmes favoritos de 2025 até aqui. Obviamente, seguindo o calendário brasileiro, o filme é de 2024, mas só chegou nos cinemas aqui do Brasil em 2025. E eu acho tudo nesse filme, assim, impressionante e surpreendente. É uma experiência cinematograficamente potente, é um filme musicalmente apaixonante, é muito mais do que a história da vida de Robbie Williams, esse astro da música pop, do pop britânico, que logo cedo se viu exposto aos holofotes e tendo que lidar com as consequências disso. É uma obra honesta, que não tem pudor em abraçar o absurdo, o exagero, os excessos, sem se envergonhar dos erros ao longo dessa jornada. Definitivamente não é uma dessas cinebiografias chapa branca. E a escolha de colocar, de personificar o Robbie Williams na figura de um chimpanzé humanoide, ela é, assim, inicialmente estranha. E eu acho que eu tenho visto muitos comentários. Olha, por quê? Como assim? Mas em 5, 10 minutos você entende toda a proposta, você entende que esse é o olhar do artista para ele mesmo, como ele se sentia nesse mundo exposto, super exposto, como um animal, como um macaco num circo, e emocionando e divertindo, sempre com muita irreverência, sempre com o espírito desbocado, ácido desse cantor do Robbie Williams e também com os hits dele, enfim, um grande filme. Ainda no Prime Video, a segunda dica é de outro filme muito original que eu simplesmente adorei, chamado Presença, dirigido pelo Steven Soderbergh, que é um diretor que vem experimentando muito as possibilidades do cinema americano em especial, nos últimos anos. E aqui ele faz um filme de terror, e é um filme de terror, dentro de uma região absolutamente dramática, narrado a partir do ponto de vista de um fantasma. E eu acho que eu gosto muito das escolhas do Steven Soderbergh, porque não é só essa sacada, sabe? Ah, vou colocar uma câmera subjetiva acompanhando a deterioração de uma família por um motivo que você só vai descobrir vendo o filme. Existe, sabe, uma tentativa de potencializar a imersão. Ele filma tudo com uma câmera digital da Sony, que é como se nós estivéssemos ali dentro, filmando, registrando aquilo. É tudo muito com uma estética muito imersiva, reconhecível, identificável, e toda essa construção visual, ela potencializa a narrativa e ela potencializa esse estudo de personagem que, como eu disse, não é um filme que procura sustos, embora talvez eles estejam aqui em algum momento, mas é um filme que procura se conectar mais e mais com seus personagens e tocando em temas muito identificáveis dentro da lógica dos centros urbanos e dessa lógica disfuncional nos centros urbanos. É um filme que me surpreendeu muito. E não adianta, gente, alguns dos principais lançamentos de 2025 nos cinemas já estão disponíveis no Prime Video. E eu tenho que falar de Conclave, que é mais um filme da temporada de premiação, que foi lançado lá fora em 2024, mas chegou aqui em 2025. E esse filme ele é simplesmente visionário. E não só por tudo, pela tragédia, sabe, do mundo real, que foi a morte do Papa Francisco, enfim, todo esse processo da eleição de um novo Papa, né, o Papa Leão. E assim, por si só,
você já tem aí um fator curioso, né? Um filme que antecipa o processo do conclave que a gente viveu meses depois, mas é um filme que ele se sustenta brilhantemente. É um filme imersivo, é um filme com uma fotografia, uma construção estética imponente, é um filme que ele se constrói a partir dessa sensação de que a gente está vendo algo que não deveríamos estar vendo, e com irreverência, com personagens intrigantes, projetando questões do mundo dentro daquele microcosmo. Então não é um filme sobre a eleição de um papa apenas, é um filme sobre costumes, sobre hábitos, sobre polarização política, sobre choque de perspectivas, sobre visões de mundo que estão constantemente em xeque. E a atuação do Ralph Fiennes torna esse filme, assim, se você não viu, eu não sei o que você tá esperando, só corre pra ver. Mais um filme no Prime Video, mais um filme narrado a partir de um ponto de vista peculiar. Aqui me emocionou de verdade e eu acho que vai te emocionar também. É um filme do diretor Robert Zemeckis, que é um diretor muito criativo e é um diretor que consegue fazer um drama geracional, um drama sobre uma família, um drama sobre a nossa relação com o tempo, a partir do ponto de vista de uma casa ou algo perto disso. É a jornada de uma família americana, mas é a jornada das nossas famílias. É a jornada de um mundo que, embora experimente o avanço tecnológico a cada geração, segue vivendo realidades muito semelhantes. E eu gosto muito como o filme, e ele me emociona quando ele observa isso, sabe? Quando ele coloca tudo em perspectiva, quando ele vai no passado, dá um salto temporal para o presente, e a gente percebe que o mundo vai mudando, mas nem tudo vai mudando. E chegamos na Max agora para falar desse filme, passou rapidamente pelos cinemas e eu realmente não entendi o porquê. Na verdade, até entendo, pô, porque esse filme ele passou por questões no processo de produção, pós-produção especial, que levantaram muitas dúvidas, até se ele seria lançado nos cinemas. Ele chegou aos cinemas, mas assim, chegou como se não tivesse chegado, porque foi tudo tão rápido e é uma pena, porque Mickey 17 é um filme assim muito autêntico, é um filme com uma proposta absurda e que a partir dessa proposta absurda mergulha na nossa realidade para falar sobre temas que estão aqui no nosso noticiário, no nosso dia a dia, enfim, no nosso imaginário, no mundo polarizado, um mundo com políticos e pessoas poderosas seduzidas pela ambição, pelo culto à própria imagem. E eu acho que Mickey 17 passa muito por isso, porque existe um contraste muito grande entre o protagonista, o Mickey, esse homem que assina um contrato em branco e ganha o direito, entre aspas, de ter a pior profissão do mundo, que é ser um tripulante descartável de uma nave. Quer dizer, ele era aquele cara que era colocado nas piores missões e se ele morresse, ele era na falta de uma palavra melhor, reimpresso. E é reimpresso mesmo, como uma impressora na sua casa. E nasce um novo Mickey, por isso a brincadeira com o nome Mickey 17. E no outro lado dessa balança tá o poderoso, o homem que chefia essa, enfim, essa jornada, esse processo de colonização espacial que é estrelado pelo Mark Ruffalo e que é um homem que representa bem vários políticos, vários líderes de nações do mundo que a gente vive. A atuação do Mark Ruffalo é irresistível. É um homem absolutamente afetado, é um homem absolutamente imbecil dentro do seu olhar para o mundo e para o seu próprio papel nesse frágil ecossistema que ele está tentando criar num outro planeta. É um filme cheio de sacadas ácidas, de comentários sobre esse mundo das big techs, esse mundo em que o poder parece cada vez mais centralizado nas mãos de poucos, e fala também sobre injustiça social, enfim. Acho que eu me alonguei um pouco, mas Mickey 17 é uma experiência caótica, errática em alguns aspectos, mas é um filme muito divertido, é um filme com uma trama envolvente, é um filme que não tem medo e que assume o absurdo até o final e com ótimas atuações e a direção sempre muito criativa e cheia de personalidade do Bong Joon-ho. No Disney Plus, eu preciso recomendar para vocês Um Completo Desconhecido, que foi indicado ao Oscar e saiu de mãos abanando na premiação. E, assim,
Eu não vou dizer que foi injusto, não, mas eu gostei muito desse filme. E eu gostei em especial como aqui nós temos uma cinebiografia que, diferentemente de Better Man, que é um filme muito mais original e muito mais peculiar, enfim, autêntico na sua proposta, é uma cinebiografia que ela faz aquele. Ela é tradicional em sua proposta. Não vou dizer também que é um feijão com arroz, mas ela é tradicional em sua proposta. Mas ela valoriza algo que meio que se perdeu nas cinebiografias musicais, que é a música. E a gente conhece Bob Dylan aqui a partir da música dele, a partir daquilo que define ele. Eu acho que o diretor James Mangold, ele é muito cuidadoso nesse ponto. É um filme sobre o homem, é um filme sobre um homem imperfeito, sobre um homem egocêntrico, sobre um homem que trata mal as mulheres. É o olhar do diretor. Eu vi muita gente criticando o filme pela questão e por questões relacionadas a esse olhar, que ele é muito focado na figura do Bob Dylan e acaba ocultando ou, enfim, diminuindo o tempo de tela das personagens femininas. E eu entendo esse comentário, mas eu não acho que necessariamente ele é algo. Deveria ser algo, uma crítica negativa quanto ao filme. Porque o olhar me parece esse, é o olhar do homem. E é um olhar que revela muito sobre o homem. É um filme que ele não julga, ele não chega a ser chapa branca, né? Ele não, senão ele mostraria o Bob Dylan como alguém super cuidadoso com todo mundo, e o filme não faz isso. Mas ao mesmo tempo, ele também evita ficar julgando e falar, empurrando, sabe, os julgamentos do mundo moderno, do nosso mundo, do nosso tempo, lá para os anos 60. Existe um abismo de transformação social, política nesse processo, e o Bob Dylan, mesmo como um homem politizado, e o filme mostra isso, ele também era um homem perfeito, e esse filme, ele aborda isso. Eu acho que de forma até bem honesta. E a atuação do Timothée Chalamet, se eu tivesse que usar um adjetivo, eu usaria honesto. Eu não acho que é uma grande atuação, mas é um ator ali que se esforça para personificar o músico sem reduzir ele a uma representação caricatural do tipo Rami Malek em Bohemian Rhapsody, sabe? Eu acho que você vê um ator tentando personificar um astro e conferindo a ele nuances humanas que o filme desenvolve bem ao longo da história. E por isso eu recomendo muito Um Completo Desconhecido. Ainda no Disney Plus, vamos de novidade, porque esse filme chegou nessa sexta-feira na plataforma. E eu simplesmente adorei. Tô falando de Predador, Assassino de Assassinos, que é uma animação parte do universo Predador, que agora foi assumido ali pelo Dan Trachtenberg, e que já havia feito um ótimo trabalho em Predador, a primeira caçada. E aqui ele avança nessa ideia numa animação fantástica, ultra violenta, com uma história muito potente de vingança, a partir de 3 pontos de vistas, em 3 momentos diferentes da nossa história, unidos pela violência. E eu adoro como esse filme expande a mitologia, expande o universo Predador, inclusive com uma sacada que eu acho brilhante, que é o olhar para a evolução do Predador na relação com a presa dele. Então nós temos 3 momentos distintos aqui acontecendo, a história acontecendo em 3 momentos distintos, e em cada um desses momentos o Predador ele reflete características da sua presa. E aí minha cabeça explodiu. Eu falei, gente, por isso que o Predador dos anos 80 era um predador anabolizado, que explodia tudo, aquelas armas. Ele refletia o tempo dele, ali nos anos 80, Arnold Schwarzenegger. E eu acho essa sacada assim muito, mas muito inteligente. Eu adoro tudo nesse filme. Eu acho que visualmente ele é um espetáculo. Ele consegue, como eu disse, expandir a mitologia sem deixar de contar uma história de forma assim muito coesa e muito imaginativa dentro de uma franquia, porque a gente sabe que existe sempre essa necessidade de integrar arcos, enfim, e aqui acontece isso, inclusive a cena final é maravilhosa, mas é um filme que anda com as próprias pernas. Recomendo demais. Predador, Assassino de Assassinos. É daquelas experiências assim surpreendentes. Eu não estava esperando nada desse filme e me surpreendi muito. E agora vamos para uma plataforma de streaming nova, Familiar Plus, para falar sobre o meu filme favorito de 2025 até aqui, que é Flow, vencedor do Oscar de melhor animação. Conta a história desse gatinho aqui. É um filme pós-apocalíptico sobre um gatinho
tentando sobreviver num mundo devastado pela água, mas é também um filme precioso que usa esse elemento fabulesco para falar sobre uh, a, a maneira como nós encaramos o estilo de vida nos centros urbanos. É um filme sobre a desunião que fragiliza, sobre a falta de diálogo, sobre a dificuldade de comunicação, sobre o poder também da empatia, do se importar com o outro. É um filme, assim, visualmente impressionante, assim, segue sendo a experiência cinematográfica mais impactante que eu tive em 2025, de encher os olhos, você, cada canto da tela você se sente, assim, muito tocado pelo filme e pela expressividade dos personagens e por toda a alegoria implícita e explícita nele. Agora tô aqui na Reserve Movision e eu preciso recomendar para vocês Meu Nome é Maria. Um filme que passou pelos cinemas, talvez não tenha também conseguido o merecido status, a merecida atenção. E é um filme muito tocante sobre a história de Maria Schneider, que para quem não sabe, ali nos anos 70, foi contratada ainda jovem para estrelar Último Tango em Paris, seria o grande papel da carreira dela, nesse começo de carreira dela. Filme protagonizado pelo Marlon Brando, dirigido pelo Bernardo Bertolucci. Só que no set de filmagens ela foi vítima de uma violação assim covarde, de um crime covarde, e teve que lidar com as consequências disso, as consequências do filme e as consequências desse evento sozinha, basicamente, dentro da indústria, no mundo das atrizes, no mundo do showbiz. Na nossa realidade também, foi vítima de julgamento, foi vítima da indiferença, e é muito. Além da natureza trágica do tema, é um filme que ele mergulha. A atuação da Ana Maria Vortolomei, ela é poderosa. É um filme que ele cria paralelos com o nosso tempo, paralelos indigestos, sabe? Que vão além da questão da vulnerabilidade feminina no set de filmagens, para falar sobre a vulnerabilidade feminina no mundo que a gente vive. Era assim nos anos 70 e segue assim em 2025, em algum nível, talvez não tanto extremo como naquela época, mas é um problema que a gente vira e mexe está vendo no noticiário dentro da indústria e fora da indústria em especial. E mesmo com movimentos como o Me Too, e movimentos que ganharam muita força e que na época não existiam, os casos continuam acontecendo. Enfim, é um tema pesado, alerta de gatilhos, mas é um belo filme tocante, delicado e muito cuidadoso ao dar voz a uma atriz que perdeu o direito à voz, muito em função de uma cena infame e de um filme que traumatizou a vida dela. E em algum nível, isso é o mais trágico, definiu a carreira dela. Meu Nome é Maria é um belo filme que está disponível na Reserve Movision. E vamos fechar no Telecine, vamos fechar com o cinema brasileiro, vamos fechar com Casa Branca. Esse filme, gente, o que esse filme é lindo. Ele é muito tocante. Conta a história de um rapaz que é assim muito precocemente é obrigado a assumir os cuidados da avó, uma idosa com Alzheimer, que está numa situação delicada e ele estava sozinho, super pressionado e enquanto isso tentava lidar com essa transição da, da, da adolescência para o começo da vida adulta, um começo da vida adulta abreviado pela realidade, ou antecipado, melhor dizendo, pela realidade. É um filme muito cuidadoso, porque ele nunca se limita a um olhar, a uma região, sabe, trágica. É um filme cheio de cores, é um filme que ele enxerga a beleza na rotina do subúrbio, na relação entre avó e neto, cheio de momentos assim lindíssimos e vai além, expande o olhar. Falar sobre comunidade, falar sobre uh, a importância do afeto, da amizade num mundo que tende à indiferença e à insensibilidade. Ao falar sobre ancestralidade, sobre legado, enfim, sobre aquilo que permanece. E tocando em temas tristes e pesados também, como a ausência, como o abandono, enfim. Casabranca é daqueles filmes potentes que precisam ser descobertos por todo mundo. Acho que é aquele tipo de filme que eu sei que muita gente já viu, é um filme consagrado, aclamado pela crítica, mas que eu sinto que merece ter uma audiência ainda maior, sabe? Merece que as pessoas vejam. Pequena pérola do cinema brasileiro que
tá disponível no Telecine. E se você não viu, você vai se arrepender muito, porque é um filme precioso de verdade. Agora eu quero ouvir a opinião de vocês. Qual é o seu filme favorito dessa lista? Qual filme deveria estar indicado nela? Diga nos comentários. Não esquece de deixar o like no vídeo e, claro, de me seguir aqui no Barato no Cinema. Estamos chegando à marca de 6.000 seguidores. E olha, tem muito conteúdo legal aqui que você não viu com toda certeza. Então, corre para ver, me siga e até a próxima. Tchau, gente.